Olá, pessoas! Vamos fazer uma nova leitura aqui. Entraremos aqui, hoje a gente vai ler um livro bem legal que me foi orientado a ler. E eu quero trazer essa divisão aqui com vocês, pra gente poder estudar, porque aprender é sempre bom, né? Tô fazendo coisa errada, peraí. Saiu. Isso. Queria mostrar pra vocês. Eu vou ler esse livro. Então, desde já eu digo, não é um livro meu, é um livro que eu achei ele no PDF, inclusive. Eu fui orientada pela espiritualidade a lê-lo. Por questões de estudos, dos meus níveis de estudo, eles me pediram para ler e eu vou ler. Então, eu vou compartilhar aqui, porque se alguém tiver o interesse de ler esse livro e quiser ouvi-lo, ele se chama Orixá Exu Mirim. Ele é do Rubens Saraceni, o grandioso Rubens. Já ouvi falar muito sobre esse cara, mas eu não tive o prazer de conhecê-lo, né? Falecido. Fundamentação do Mistério da Umbanda, Madras, né, editora? Introdução. Amigos leitores, saudações fraternas. Este nosso livro sobre Orixá Exu Mirim visa inseri-lo na teogonia, na cosmogonia e na teologia umbandista, que por ainda que saibamos da existência desse orixá, é que todo médium de Umbanda que tenha um Exu Mirim à sua esquerda. Nada se sabe além de que é um Exu criança. A Umbanda tem uma linha de trabalhos espirituais denominada Linha das Crianças, que realiza importantes e impressionantes trabalhos em benefício das pessoas que se consultam com essas entidades infantis. Alguns autores já escreveram sobre a Linha das Crianças, fornecendo-nos informações, mas a maioria delas refere-se aos santos cristãos Cosme e Damião, criando um sincretismo com eles. O sincretismo tem a sua validade até certo ponto, ou seja, ajuda a fundamentar mistérios desconhecidos, mas que são cultuados religiosamente em cultos nascentes. Se observarmos com atenção a história do início de todas as religiões, veremos que ela se fundamenta em uma anterior. Da qual se extraem seus fundamentos iniciais. A regra, nesse caso, nos ensina que, do nada, nada se cria, mesmo em religiões. Estudem a história das religiões e verão em toda a repetição dessa máxima. Em religião, pouco se cria e muito se compila. Na verdade, umas chegam a apropriar-se de fundamentos e práticas das anteriores, e de posse deles, começam a negar-lhes qualquer validade, chegando ao absurdo de taxá-las de práticas pagãs, demoníacas, pecaminosas e etc. A gente tem visto muito isso hoje aí, né? Ai, pinicou. Vamos lá. Basta ver o cristianismo no seu início, que se apossou dos fundamentos do judaísmo, mas negou aos seguidores dele o então acesso ao paraíso, pois, para tanto, teriam de se converter à religião nascente, criada por um grupo de seguidores de Jesus. Os séculos se passaram e, como nova religião já dominante em muitos países, dogmatizou-se e praticou tudo o que seus fundamentadores condenavam, quanto ao secular judaísmo estabelecido no Templo de Jerusalém. Mas séculos mais tarde, um grupo de puristas criou uma reforma que condenava o mercantilismo instalado na Igreja Católica Apostólica Romana. E alguns séculos depois, já reinando sobre milhões de seguidores, se impõe política e economicamente, dominando os partidos políticos e governos, repetindo os procedimentos e os reformadores iniciais que abajuraram. Na verdade, dentro dessa reforma, acomodaram-se adversários e todos os deserdados ao catolicismo, assim como todos os ambiciosos de todos os tempos que não perdem uma boa oportunidade de aumentarem seus domínios, ganhos e poderes pessoais e políticos à custas de religiões. Observem que os propósitos são os mesmos no judaísmo, no catolicismo e no pentecostalismo. Salvar a alma das pessoas. Dos fundamentos do judaísmo só se servem os seus seguidores e as religiões cristãs, assim como deles se servem os seguidores e do Islã em todas as suas vertentes. Acrescentamos aqui o Islã, também fundamento no Velho Testamento, reinterpretado por Maomé,
para que comprovem nossas afirmações, entre parênteses, e já que dentro dele também há corrente de pensamentos conservadores liberais, fecha parênteses, de que em religião nada se cria e tudo se há predecessores e se interpreta e adapta ao que se interessa à nova religião. Logo, não há nada de errado com o sincretismo adotado pela Umbanda no seu início, porque se serviu do que já existia nos cultos afros aqui estabelecidos séculos anteriores, cultos esses que vieram de vários povos africanos para cá transportados à força. Ao se servir do sincretismo já existente e se servir de fundamentos e dogmas alheios, a Umbanda coloca-se ao lado de todas as grandes religiões do mundo, que fizeram a mesma coisa em seus inícios. Como afirmou o pai Benedito de Aruanda em um dos livros psicografados por mim, em religião, não há nada de novo sob o sol, sob a lua, desde que esse nosso mundo é mundo. Afinal, o bem e o mal, Deus, divindades, anjos e demônios, espíritos, povoam o mundo sobrenatural de todas elas e não há nenhuma sequer que não siga esse roteiro, inclusive a Umbanda. Por mais criativo que sejam os fundadores das religiões, o roteiro é o mesmo, porque não há outro a ser seguido. E os que tentaram inovar fora dele caíram no descrédito e não prosperaram na mente e no coração das nossas massas religiosas, ora cinzentas, ora brilhantes. Então tá, não é mesmo? Pois é. Então, os intérpretes religiosos umbandistas, seguindo a regra e o roteiro, encontram dois santos católicos nascidos na Capadócia, que foram canonizados por realizarem curas milagrosas e sincretizaram com eles a linha das crianças, tornando-os padroeiros das crianças na Umbanda. Para pegar para padroeiros os gêmeos negros africanos, nem pensar, porque eram negros inferiores aos santos católicos da religião aqui dominante. Por que se servir do arquétipo secular dos dois negrinhos gêmeos, um da direita e outro da esquerda, para sincretizarem os manifestadores infantis da linha das crianças, se tinham à mão o arquétipo de dois santos cristãos brancos e gêmeos? E principalmente, o que fazer com a criança arteira, esprivitada e debochada da esquerda? O melhor que acharam foi deixar os dois gêmeos à direita e encaixar o da esquerda como um tipo de Exu infantil. E aí criaram a linha dos Exus mirins, tal como haviam feito com a pomba-gira, negando-lhe o seu arquétipo secular africano. Sincretizaram-na como um Exu feminino. Já que não aceitaram os dois gêmeos negros e nem conheciam os fundamentos desse mistério da criação, o melhor a fazer foi enfiar o da esquerda como Exu infantil e deixar os mitos dos gêmeos com a da direita, certo? Foi por conhecer os fundamentos da criação que todas as religiões nascentes tiveram que seguir a regra e o roteiro tradicionais. E dessa tradição, a Umbanda não escapou. Então, os gêmeos da direita ficaram como Cosme, Damião e um tal Dom. E o gêmeo da esquerda como Exu pequeno ou Mirim, na língua tupi-guarani. E aí em diante, ninguém questionou mais nada, porque viraram dogmas dentro da Umbanda, certo? Errado. Respondemos nós. Afinal, não é porque a maioria a nada questiona que devemos abdicar da nossa busca nos fundamentos divinos que sustentam as religiões e que estão por trás dos mitos dos grandes construtores do universo, os sagrados orixás, ou os deuses da mitologia. Ai, eu tô sincretizando a piada, gente. Fiz um sincretismo de piada. Não é? Que se satisfaça com o atual sincretismo quem aceitá-lo sem questionamentos. Mas nós preferimos não questioná-lo, e sim revelarmos os grandes mitos da criação por meio de uma interpretação renovadora da teogonia, da cosmogonia e da androgenesia e da teologia umbandista, porque cremos que só após fundamentá-las corretamente o sincretismo deixará de ser o referencial doutrinário dos umbandistas. Este livro sobre o orixá Exu Mirim, além de ser renovador de conceitos, traz revelações e interpretações tão inovadoras e tão esclarecedoras que, ao esperamos conquiste a mente e os corações do que lerem, transformando algumas massas cinzentas ou opacas em translúcidas e brilhantes. Que Exu Mirim ensine, esclareça e nos revele-se da forma luminosa e indelével. Rubens Saraceni. O enigma Exu Mirim. No decorrer dos milênios,
Todas ou quase todas as religiões organizadas tiveram gêmeos infantis em um dos seus mistérios, e eles ocuparam e ainda ocupam um lugar de destaque em muitas delas. Na África, em várias religiões, os gêmeos estão presentes ou quando não aparecem juntos, pelo menos um se faz. Assim, como ocorre entre os índios brasileiros, que em uma criança é chamada de curumim, e há seres sobrenaturais infantis ou mirins. Se assim foi e será, então teremos que identificar melhor esse mistério e descobrir alguma das suas funções da criação, porque a partir daí ele fica fundamentado e o entendimento sobre ele torna-se acessível a todos os umbandistas, que queiram ou não, tem à esquerda uma entidade infantil, cuja companhia não recomenda ao seu filhinho, pois preferem colocá-lo no jardim da infância, frequentado só por criancinhas da direita. Afinal, essas criancinhas da esquerda, os Exus e as pombagiras mirins, fumam, bebem e ainda atazanam a vida de quem os ofende ou desagrada, não é mesmo? São crianças condenadas ao purgatório ou abandono nas ruas, largadas não se sabe por quem, pois nenhum orixá assumiu a paternidade delas e nenhum os recolheu aos seus domínios na criação, preferindo enviá-las aos Exus. Ao contrário dos outros orixás, não nega abrigo em seus domínios a ninguém. A todos Exu acolhe, com todos se relaciona amigavelmente. E assim foi na Umbanda. Quando ninguém sabia o que fazer com os infantes da esquerda, Exu lhes deu casa, comida, digno de domínio e campo de ação. Firmado no lado de fora dos templos da Umbanda, mas ganhando aqui e acolá um ebozinho minguado para resolver complicações insolúveis, Exu Mirim foi sobrevivendo à míngua e entregue à sua própria sorte. Ou azar, quem sabe. Isolado no gueto ou no cortiço dos meninos mal educados e desbocados, Exu Mirim raramente entra na casa grande, que é o templo, e ainda assim é para limpar e para levar embora a sujeira alheia dos consulentes. Afinal, só raramente o chamam para realizar um trabalho de ponta a ponta, ou seja, do começo ao fim. Mas boa parte da má educação e do desbocamento dessas entidades infantes da esquerda deve-se ao comportamento dos seus médios, e não ao orixá Exu Mirim. É o que eu sempre falo. Eles sempre chegam soltando a língua de quem tá guardando isso tudo dentro deles. Eles soltam. Guarda os xingamentos. É melhor não tentar não pensar neles, que você guarda assim, na hora que você aparece, xinga mesmo. Pra soltar. Você pode ver se depois vocês não passam um tempo seu calminho, nem vontade de xingar vocês têm. Eles arrancam tudo lá de dentro. Bora. Continuar aqui. Afinal, que melhor momento há para fazer artes do que quando incorporado com seu Exu Mirim, não é mesmo? Que melhor oportunidade há para falar palavrões do que quando incorporado por um espírito desbocado e mal educado? Há médiuns que chegam a enfiar os dedos nas narinas e comer ou fingirem que comem as ronhas, chocando quem vê e fazendo tal coisa. Há outros que fazem micagem, gestos de macacos e mostram a língua para os assistentes. Além de gestos obtemos impublicáveis quando incorporados sob seus Exus mirins, fazendo uma pantanogia nada religiosa. Se uma pomba de Exu, eles trazem, às vezes, das incorporações limpezas assim tão viscerais, imagina. Volta ali, Ney. Mas isso não é inerente aos Exu Mirins, e sim a falta de informação dos seus médiuns, pois não se doutrinam nem aos espíritos que incorporam, nem aos que usam para extravasarem o que tem em seus íntimos. Literalmente explicou o que eu acabei de falar. São coisas... Enfim... Exu Mirim é superior a tudo isso. Mesmo relegado à míngua da maioria dos centros por um grande número de médiuns umbandistas, vem sobrevivendo com um dos mais fechados mistérios da Umbanda e vem resistindo a comentários e os mais absurdos possíveis, já publicado por pessoas que não só desconhecem, como não sabem nada dele. Aqui vamos revelá-lo parcialmente e dignificá-lo religiosamente, pois é um importantíssimo mistério do nosso divino Criador Olorum. Exu Mirim. Escrever sobre Exu Mirim se faz necessário neste momento, porque desde que psicografei o livro Lendas da Criação, a saga dos orixás, asterisco, sua importância na criação da Umbanda mostram-se maior do que se imaginava. Fecha aspas.
Não temos escritos abundantes à nossa disposição que nos ensinem sobre esse orixá ou que fundamente com o mistério religioso. Essa falta de textos esclarecedores e fundamentadores das suas manifestações religiosas, nesse primeiro século de existência da Umbanda, deixou a Exumirim à própria sorte, ou seja, há vagos comentários sobre seus manifestadores que pouco ou nada esclarecem sobre eles ao que vieram. Essa falta de textos esclarecedores e fundamentadores das suas manifestações religiosas, neste primeiro século de existência da Umbanda, deixou a Exumirim à própria sorte, ou seja, vagos comentários sobre seus manifestadores, que pouco ou nada esclarecem sobre eles e ao que vieram. Inclusive, por terem sido descritos como espíritos de moleques de rua, cada um incorporava-o como os típicos procedimentos de crianças mal educadas, encrenqueiras, bocudas, chulas e etc. Foram tantos os disparates cometidos que é melhor esquecê-los e reconstruir todo um novo conhecimento sobre o orixá e Exumirim antes que ele se deixe ser incorporado e seja relegado ao esquecimento, como já foi feito com muitos orixás que, por falta de informações corretas e fundamentadoras, deixaram de ser cultuados no Brasil. Nas lendas da criação, Exumirim assumiu uma função e importância que antes eram desconhecidas. A função de fazer e regredir a todos os seus espíritos que atentam contra os princípios de vida e contra a paz e harmonia entre os seres. A importância é de que sem Exumirim nada pode ser feito na criação em sua concordância. Desculpa, gente, bateu aqui. Com o Exu dizia-se, sem ele não se faz nada. Já com o Exumirim dizemos, sem ele nem fazer nada é possível. Vamos por partes para entendermos a importância e fundamentá-lo, justificando a sua presença na Umbanda. Cada orixá é um dos estados da criação. Um é a fé, o outro é a lei, o outro é o amor e assim por diante, independente das suas interpretações religiosas. O negócio da mitologia é real. Ai, credo, minha voz. Vai, vamos lá. 2. Por serem estados, são indispensáveis, insubstituíveis, imprescindíveis à harmonia e ao equilíbrio do todo. O estado considerado frio só é possível por causa da existência do estado quente, e ambos nas escalas Celsius indicam os dois estados das temperaturas. Se um não seria possível dizer se algo está frio ou quente, se algo sem um, não seria possível dizer se algo está frio ou quente, se é doce ou amargo, se é bom ou ruim, e esse tipo de estado que nos referimos, e não a um território geográfico, certo? 3. Muitos são os estados da criação, e cada um é regido por um orixá, e guardado e mantido por todos os outros. Pois se um desaparecer, recolher-se em Deus, tal como uma escada, ficará faltando um degrau, e tal como uma escala de valores, estará um degrau que se separe sobre o seu anterior e o seu posterior. 4. Quando a Umbanda se iniciou no campo material, logo surgiu uma linha espiritual ocupada por espíritos infantis, amáveis, bonzinhos, humildes, respeitosos e que chamavam a todos e todas de titios e titias, e ao se dirigirem às pessoas aos orixás e guias espirituais. Também chamavam os pretos velhos e velhas de vô e vó. Até aí tudo bem. 5. Mas logo começaram a baixar os espíritos infantis, briguentos, encrenqueiros, mal-educados, intrometidos, chulos, que se dirigiam às pessoas com desrespeito, chamando-os disso e daquilo. Quando inquiridos, apresentavam-se como Exus mirins, os Exus infantis da Umbanda numa equivalência com o Exu infantil, ou um herê da esquerda existente no candomblé de raiz nigeriana. Exu mirim assumiu o arquétipo número 6. Exu mirim assumiu o arquétipo que foi construído para ele, o de menino mau, e tudo ficou aí porque ninguém se questionando sobre tão controvertida entidade incorporada em seus médios, pois eles diziam que todo médium que tem na sua esquerda um Exu mirim, além de um Exu e uma pomba-gira. Exumirim assumiu o arquétipo que foi construído, 7, de meninos mal educados, como tudo que começa mal tende a piorar. Eis que as incorporações de entidades exumirins começaram a ser proibidas em muitos centros de Umbanda, devido à razão de desvios íntimos dos médios que extravasavam quando incorporados nos seus Exus. Eles são viscerais, eles vão lá no íntimo que tá escondido mesmo. Eles puxam o pior da sombra que a gente esconde, coisa que a gente esconde até da gente. Eles tiram a sombra que a gente esconde até da gente, não é nem dos outros, é da gente. A gente não tem coragem de falar nem em voz alta. Vamos lá. 8. De mal vistos para pior, essa linha de trabalhos espirituais, na qual cada médium tem o seu Exu mirim,
quase desaparecer, só restaram as incorporações e os atendimentos de um ou outro, muito bom mesmo no ato de ajudar as pessoas. Então ficou assim decidido, mais ou menos por muitos. Exu Mirim existe, é mal educado, incontrolável e de difícil doutrinação. Vamos deixar Exu Mirim quieto e vamos trabalhar só com linhas espirituais facilmente doutrináveis e possíveis de serem controladas dentro de limites aceitáveis. Exu Mirim praticamente desapareceu das manifestações umbandistas porque as suas incorporações fugiam do controle dos dirigentes e os seus gestos e palavrões envergonhavam a todos. Como é a característica humana negar tudo o que não se pode controlar e ocultar tudo o que envergonha, o mesmo foi feito com Exu Mirim, que existe, mas não é recomendável que incorporem seus médiuns, certo? Errado. Dizemos nós, porque muitos médiuns já ajudaram a muitas pessoas com esses Exu Mirins doutrinadíssimos e nem um pouco influenciados pela personalidade oculta de quem os incorporava. Todos se adaptam a regras comportamentais dos seus aplicadores e, se forem rigorosos, tanto com os médios quanto com quem incorporar neles. O melhor exemplo começa com as incorporações comportadas de quem dirige os trabalhos espirituais. Uma boa orientação sobre as entidades e ajuda muito, porque os médios se internalizarem sobre elas será o regularizador de entidades. Porém, se o dirigente adota um comportamento discutível dos seus médiuns, seguirão intuitivamente, pois o tornam como exemplo a ser seguido. Em inúmeras observações, vimos os médiuns repetindo seus dirigentes, inclusive com as incorporações e danças dos guias incorporados neles. Essa assimilação natural ou intuitiva é um indicador de que o exemplo de quem vem de cima ainda é um dos melhores reguladores comportamentais. Portanto, quando o dirigente incorpora seu Exu Mirim e este, por ser do chefe, faz micagens, caretas, gestos obscenos, atira coisa nas pessoas, xinga-as, fala palavrões, aí tudo degenera. Os seus médios procederão da mesma forma, porque em suas mentes inconscientes é assim que seus Exu Mirins devem comportar-se quando incorporados. Essa foi uma das razões para o ostracismo, a que foi relegada a linha dos Exu Mirins. E isso sem falarmos em supostos Exu Mirins que, quando incorporavam ou ainda incorporam por aí afora, pegam ou lhes são dados saquinhos de papel e ficam cheirando como se fossem as infelizes crianças de rua viciadas em cheirar cola de sapateiro. Há certos comportamentos que devemos debitá-los, ou arquétipo errôneo construído de pessoas desinformadas sobre essa linha de trabalhos espirituais umbandistas. Falemos sobre verdadeiros Exu Mirins. Não são espíritos humanos, e em hipótese alguma. Exu Mirins são seres encantados da natureza, provenientes da 7ª dimensão, à esquerda da que nós vivemos. A irreverência ou má educação comportamental não é típico deles na dimensão onde vivem. São naturalmente irrequietos e curiosos, mas nunca mal educados ou desrespeitadores. Pois, por um processo osmótico espiritual, refletem o inconsciente dos seus médiuns, tal como acontece com o Exu e Pombagira. Logo, são nossos refletores naturais. Gostam de beber as bebidas mais agradáveis ao paladar dos médiuns, sejam elas alcoólicas ou não. Apreciam frutas ácidas e doces duros, tais como rapadura, pé de moleque, quebra-queixo, cocadas secas e balas ardidas de menta ou hortelã. São bem doutrinados, prestam inestimáveis trabalhos de auxílio aos frequentadores dos centros de Umbanda. Não aprovam ser invocados ou oferendados em trabalhos de demandas e magias negativas contra pessoas. Toda vez que seus médiuns os ativam para prejudicar os seus desafetos, seus Exu Mirins se enfraquecem automaticamente, pois já aconteceram inúmeros casos de médiuns que ficaram sem seus verdadeiros Exu Mirins, porque o usaram tanto contra seus desafetos que eles ficaram tão fracos e foram aprisionados, e que umbas oportunistas tomaram seus lugares juntos aos seus médiuns, passando daí em diante a criar problemas para suas vítimas que ainda acreditavam que estavam incorporando os seus verdadeiros Exu Mirins. Eles raramente pedem seus assentamentos. Eles raramente pedem seus assentamentos ou firmezas permanentes e preferem ser oferendados periodicamente na natureza, tal como as crianças da direita. Se bem doutrinados e colocados a serviço dos frequentadores dos centros umbandistas, realizam um trabalho criativo e insubstituível. Vamos resgatar os Exu Mirins da Umbanda e libertá-los do falso arquétipo de que mentes e consciências distorcidas criaram para eles?
Lendas, magia e mistério. Há muito tempo, eu senti vontade de escrever um livro sobre o Orixá Exu-Mirim, sobre essa linha de trabalhos espirituais, linha de trabalhos espirituais umbandistas, porque não há atualmente publicação sobre ele, e o pouco que já estava em livro saíram de circulação há décadas. Na verdade, o pouco que encontrei em alguns livros umbandistas publicados no século XX só nos revelam que Exu-Mirim é de uma linha infantil de trabalhos espirituais e que são Exus crianças, em tudo oposto aos herês, crianças da direita que atuam na linha dos Santos Cosme e Damião. Pesquisei muitos livros umbandistas publicados desde a década de 1940 até o ano de 2000 e não encontrei nada sobre Exu-Mirim que me satisfizesse. Acabei desistindo de encontrar alguma coisa na literatura farta sobre essa linha de trabalho quando um mentor espiritual me comunicou que o pouco que eu já havia lido não correspondia à essência e ao mistério do Exu-Mirim, e sim eram apenas informações genéricas para despistar os curiosos e para ocultar um dos mais intrigantes mistérios do nosso divino criador Olorum. Inclusive, comunicou-me que quanto mais eu pesquisasse, menos eu encontraria, e quanto mais eu perguntasse sobre ele, menos eu saberia. Interpretei então assim: quanto mais eu pesquisasse em livros em busca de algo sobre Exu-Mirim, menos eu encontraria, porque não havia nada sobre esse mistério que eu revelasse. E menos eu saberia porque eu ouvia das pessoas inquiridas, em vez de instruir-me, suas explicações tornavam mais confuso o mistério do Exu-Mirim. Ou seja, de fato, ninguém sabia muito sobre Exu-Mirim, e o máximo que podiam dizer é que os que se manifestam dizem através de seus médios. Sabemos muito bem que os guias espirituais não gostam de falar sobre si ou suas linhas de trabalho de espirituais, limitando-se a revelar seus nomes e os povos que pertenceram quando viveram encarnados no plano da matéria, e ainda assim sem que possamos confirmar realmente se tais informações são verdadeiras. Depende mais de crermos em suas informações do que prová-las. Parece que eu dei até recebi um recado até que nem é sobre uma entidade do Exu-Mirim, é outra. Eu tava querendo ver se era ela mesma. Quanto a Exu-Mirim, pior que ainda, porque quanto às suas manifestações são tanto arrelientes, muitos ainda acreditam que eles sejam espíritos de meninos delinquentes quando passaram pela matéria, os tais meninos de rua, cheiradores de cola de sapateiro, etc e tal. Então, quanto mais eu perguntasse sobre Exu-Mirim, menos eu saberia, porque eu só ouviria contra-informações destinadas a confundir-nos, desviar-nos e afastar-nos da essência desse mistério. Tal como já havia acontecido com outros mistérios, mais um se mostrava impermeável às abordagens sensatas e corretas. Que tanto nos satisfariam ou recolocariam as coisas nos seus devidos lugares e fundamentariam uma linha de Umbanda, fazendo com que ele deixasse de ser vista como algo profano e negativo, e o tornasse verdadeira de um todo espiritual e divino ordenadíssimo. Da minha parte, aquietei-me, até esqueci do mistério Exu-Mirim, voltando a minha atenção dos outros aspectos do mistério orixás e da magia divina. Mas em 2005, comecei a psicografar o livro Lendas da Criação, a saga dos orixás, e eis que Exu-Mirim reaparece de forma triunfal e inseparável do universo dos orixás. Inclusive, parafraseando o ponto cantado de Umbanda que nos diz: sem Exu não se faz nada, sem Exu-Mirim nem o nada é possível ser feito, no livro Lendas da Criação, Exu-Mirim é mostrado... e descrito como indispensável ao equilíbrio da criação, e que sem a sua presença os outros orixás não fazem nada, ou seja, não tomam decisões universais e aplicáveis a tudo e a todos, inclusive a eles. Pistas importantes sobre Exu-Mirim foram colocadas no livro Lendas da Criação. Pistas estas que reacenderam minha curiosidade sobre os mistérios religiosos umbandistas, mas para coisas misteriosas que para mistérios devido às contra-informações circulantes entre seus seguidores praticantes. Depois das pistas colocadas nas lendas, a minha versão apurou-se e eu comecei a atinar algumas funções divinas do mistério Exu-Mirim, abrindo-me novo campo de investigações e de descobertas surpreendentes sobre um dos maiores e mais ocultos mistérios manifestados por meio da religião umbandista. De 2005 até agora, eu me dediquei boa parte das minhas observações e investigações aos Exu-Mirins, que incorporam em seus médios aos trabalhos realizados por eles e aos mistérios regidos, aos guardados pelo Orixá Exu-Mirim. O
que fui descobrindo pouco a pouco me surpreendeu e mudou o meu íntimo. Em minha mente e consciência, tudo que eu já ouvira e aprender a ser tão ocultado mistério, inclusive para ser a crer que realmente sem Exumirim nem o nada é possível se fazer. Mas com ele ao nosso lado, à nossa esquerda e em equilíbrio, tudo que deve ser feito será feito, inclusive o ato de não fazer nada, em paz. O orixá Exumirim. Na Umbanda, o orixá é Ogum, é Oxóssi, é Oxalá, Xangô e Iemanjá, mas não Exu e Pombagira Exumirim. Mas não Exu, Pombagira Exumirim. Inclusive, alguns não têm o Molu como orixá e não adotam e não permitem que sejam cultuados regularmente, só recorrendo a eles quando a água já chegou no queixo, ou vão até eles em busca de ajuda ou morrem afogados. São posturas ou preconceitos que os preservam quanto aos que não aceitam como parte de um todo, que por causa de suas formações religiosas anteriores, têm dificuldades em assimilar como natural e com naturalidade. Afinal, Oxum simboliza o amor, e todos amam e querem amar, mas o Bolu simboliza a doença e a morte. Ninguém quer adoecer e muito menos morrer, certo? Iemanjá simboliza a mãe protetora e guardiã do lar e da prole, enquanto a Pombagira simboliza a mulher independente e liberada do pudor, nem um pouco achegada a filhos ou aos trabalhos domésticos, não é mesmo? Ogum é retidão de caráter e Exu é quebra das regras dos bons costumes. Os Erês são criancinhas bondosas, humildes, educadas e respeitosas. Exumirim são moleques irreverentes, bocas sujas, malandrinhas e briguentos, não é mesmo? Pelo menos é o que foi difundido pela maioria dos umbandistas no decorrer de um século de Umbanda. Esses arquétipos mais ou menos genéricos têm servido para ensinar alguns e confundir muitos, que não aceitam dentro de uma religião a existência dos seres cujo palavreado e padrões de comportamento chocam-se com uma visão cristã e como devem ser as coisas religiosamente puras. Só que ninguém parou para pensar e fazer umas contas simples. Os jogos de futebol ou outros esportes populares atraem nas pessoas mais pessoas que os chamamentos religiosos. Nos jogos, em geral, se vai quando se está bem. Na igreja se vai quando se está mal, não é mesmo? Na igreja, ninguém quebra as regras, o decoro e os bons costumes, porque lá não é o lugar para tais procedimentos. Mas no boteco, após a injeção de alguns cálices de alguma bebida forte, aflora com a embriaguez da pessoa algo que ela ocultava no seu dia de ordeiro, e muito bem pensado, para se parecer com uma ovelha imaculada de qualquer vício. Na igreja, as pessoas de sexos opostos se falham e se olham de forma desrespeitosa, educada e pura, mas na boate ou na zona do meretrício, o vulcão explode e a libido contida, ocultada desde a mais tenra idade, mostra-se poderosa e irreverente à própria espécie humana. Nas igrejas, quietude, bom comportamento, respeito, tolerância, humildade e devoção a Deus. Nos jogos, algazarra, bagunça, palavrões, valentia, brigas e instintivismo primitivo, indicando que a vitória é o que interessa. Afinal, trabalhar a derrota, o preconceito, a intolerância, as perseguições e as humilhações, as frustrações, a miséria, a doença e a incerteza, isso é trabalho para religiões e pessoas de boa vontade, não é mesmo? Só elas têm muletas e amuletos para quem se encontra nessas condições, ou não é isso que supostos intelectuais avançadíssimos dizem das religiões? Não são alguns ateus que dizem que as religiões são o ópio da humanidade? Por outro lado, nenhum sacerdote comete qualquer tipo de quebra da moral dos bons costumes até que sejam descobertos com a boca na botija ou com a mão e outras coisas onde não deveriam colocá-las, não é mesmo? De ambos os lados, as acusações se multiplicam, com todos quando estão certo? Errado. É o que nos ensina Exumirim, porque todos são farinha do mesmo saco, ou pó da mesma terra, ou moldados no mesmo barro. No entanto, cada um é entre si o mesmo e é regido pelo que pensa, crê e imagina sobre si mesmo. Essa é a verdade sobre cada um e sobre todos nós. Quanto ao resto, tudo é discutível, questionável, aceitável ou refutável, inclusive as religiões e os jogos. A verdade é que cada um só vive
E se só quem, a verdade de cada um, só quem a vive e a aceita sabe como é. Quanto ao resto, uma vasta faixa nebulosa envolve a todos em geral e a cada um no seu particular, íntimo, pessoal, na maioria dos casos, desconhecido das próprias vítimas da hipocrisia, da falsidade e da falta de uma moral íntima, condizente com o que aparenta no seu dia a dia em seus relacionamentos pessoais, comerciais, profissionais, sociais, religiosos, etc. Ocultam-se desejos, frustrações, complexos, ambições, invejas, mágoas, ressentimento instintivo inferior, que tememos em ocultar sob a pele o cordeiro imaculado, mas que não resiste a um confronto verdadeiro com a verdade íntima de cada um, não visualizável pelos olhos da matéria, mas impossível de ser ocultada nos olhos dos espíritos, e totalmente revelada aos olhos do nosso divino Criador Olorum e dos seus sagrados orixás, sempre vigilantes quanto a nós, os espíritos humanos. Assim, somos nós, ora uns santos capazes de atos genuinamente divinos, ora capazes de ações tão desumanas que aos olhos da divindade nos mostraremos inferiores aos animais que temíamos em classificar como irracionais. E por aí vai. O andar do andor revela-nos Exu-Mirim o mais rigoroso dos instrumentos refreadores que Deus tem à sua disposição para fazer regredir tudo e todos que aos olhos deles realmente pecam. Afinal, diz Exu-Mirim, Deus é vida, é paz e harmonia, e tudo que contraria a vida e o direito de todos viverem em paz e harmonia está em seu campo de ação, mas sempre uma ação reativa aos fatos acontecidos, primeiro em nosso íntimo, mas nem sempre concretizados à nossa volta, pois o que conta parecer o orixá são as intenções. São elas as intenções que levam os seres aos mais elevados atos e às mais terríveis ações. Ali, no mais oculto ser, em seu subconsciente, consciente ou inconsciente ou hiperconsciente, os verdadeiros orixás atuam. E Exu-Mirim, que é a falta de um nome próprio que o identifique como tal, também é o orixá, e não seria diferente deles, atuando primeiro de dentro para fora, para só quando isso se torna impossível, começar a atuar de fora para dentro, através de suas vastíssimas hierarquias de seres aplicadores e dos seus poderes divinos e manifestadores, seus mistérios sagrados, considerados por algum como os mais rigorosos do conjunto de recursos de repressores da lei maior e da justiça divina. Todos viram o rosto para o alto quando o mistério Exu-Mirim é ativado contra uma pessoa, uma família, uma região, uma religião, uma sociedade, uma nação ou o próprio planeta Terra. Quando Exu-Mirim é ativado pela lei maior, pela justiça divina, ou tudo volta ao eixo, tudo regride à estaca zero. Não há meio termo com esse orixá, ou o ser só ama ou só odeia, pois para o seu mistério não é possível um ser amar e odiar ao mesmo tempo. Não é possível um mesmo ser exigir a verdade para si e mentir para os seus semelhantes. Não é possível uns terem tanto e os outros não terem nada. Nem o direito de os reclamarem com os todos poderosos, a injustiça que estão submetidos quando veem seus filhos doentes, passando fome, frio, e demais privações seu direito ao conforto, ao bem-estar e à educação que só seus filhos podem ter. Para Exu-Mirim não existem dois pesos e duas medidas, e o que conta não são os fatos em si, mas as intenções por trás deles. No mistério Exu-Mirim refletem todas as intenções, desde os mais nobres e virtuosas, elevadas e até mais chulas, viciadas e baixas, porque ele gera de si, com o mistério divino, o fator influenciador, e em sua tela refletora ressonam todas as intenções que, em geral, e cada uma em particular. A ele, nenhuma intenção escapa, e ele sabe que por trás de todo concreto houve uma ou várias intenções estimulando a concretização dele. Logo, Exu-Mirim julga tudo a partir das intenções que motivaram e concretizaram as ações e não nelas em si e por si mesmas. Mesmo esse livro, só estou escrevendo por causa das minhas intenções por trás dele, que são as de revelá-la como um mistério e uma divindade ao nosso Criador Olorum, e de ensinar a todos os umbandistas que Exu-Mirim não é um arquétipo que ele fizeram, e sim um dos pilares sustentadores de tudo que cremos e ensinamos aos nossos seguidores quando falamos que os bons evoluem e os maus regridem, que os bons
são recompensados por Deus e os maus punidos, que os justos amparados e os injustos fustigados o tempo todo. Exumirim está ali, bem no limite entre o bem e o mal, entre o bom e o malvado, entre o justo e o injusto, entre o racional e o instintivo, entre a luz e as trevas, entre a bondade e a maldade, entre a virtude e o vício, entre a generosidade e o egoísmo, entre a beleza e a vaidade, entre a moral e a imoralidade, entre a verdade e a falsidade, entre a lealdade e a traição, entre tudo e todos, até entre o positivo e o negativo. Exumirim, enquanto mistério divino que se autorrealiza e se aplica a tudo e a todos, vive e atua nos limites nebulosos que separam os dois lados de uma mesma coisa, ora unindo-as, ora separando-as, reunindo-as, isolando-as, atraindo-as, repelindo-as, fundindo-as, antagonizando-as, evoluindo-as ou regredindo-as, tudo dependendo das intenções íntimas que cada um e todos de cada um e todos em geral. Quando Xangô emitiu a sentença de quem deve paga e quem merece recebe, Exumirim incorporou ao seu mistério desde então quem deve regride e quem merece evolui. No seu campo de ação, ninguém deixa de ser atuado primeiro se no seu íntimo, para só então, se não acontecer o reconhecimento dos próprios erros e a retificação da conduta, começará a regressão no sentido que o ser desequilibrou-se. Para Exumirim não existem intenções boas ou ruins, e sim o que elas gerarão quando saírem do nível das intenções e entrarem nas ações. Concretas. Como para Exumirim o que vale são as intenções, então todas passam pelo crivo rigoroso do seu mistério e muito do que nós, espíritos encarnados, julgamos certo ou correto. Para ele, não é vice-versa, e para ele não é, e vice-versa. Pois nem sempre o que julgamos errado de fato é. Só para que tenha uma ideia de como as coisas são para o mistério Exumirim, citamos o desejo. O desejo, fator gerado pelo Orixá Pombagira, visa unir as partes que, unidas por meio de certos mecanismos conscientes e certas necessidades inerentes a elas, partes opostas acabem se ligando por vínculos e sustentam por si mesmos, independente de se amarem ou se odiarem. Assim, são com os laços familiares, com os raciais, com os culturais e linguísticos, ligações comerciais, políticas e religiosas, amizades, namoros e casamentos, etc. A intenção por trás dessas ligações é de manter unidos por traços indeléveis seres sempre afins entre si. E no caso do desejo, esse é usado com a intensidade para que os contrários unam-se por meio de necessidades comuns a ambos. O desejo de alguém que quer estudar o faz suportar a presença de colegas indesejáveis ou de um professor antipático. A união entre pessoas nem sempre é possível, mas o desejo por algo que o outro tem faz com que seja suportado até que novas condições surjam e tudo mude para melhor. Assim é com o conhecimento, com o poder, com a religião, com o bate-papo, com o lazer, com os namoros e até os casamentos. Em uma das partes rompe com a outra e busca algo que realmente a satisfaça. O fato de uma pessoa de um sexo olhar com os olhos de desejo para uma de outro sexo, para o mistério Exumirim, não é um pecado, porque esse tipo de desejo é inerente às espécies e faz parte da natureza dos seus componentes machos e fêmeas, sendo que em cada uma ela se manifesta segundo mecanismos próprios a elas. O desejo entre pessoas de sexos opostos não é codificado no mistério Exumirim como pecado, portanto, pode-se desejar-se, pois por si mesmo o desejo não enviará ninguém ao inferno. Agora, além desse ato genérico de se desejarem, quem torná-lo uma ideia fixa ou uma obsessão por outrem, aí tudo muda e a reatividade é automática, porque ninguém tem o direito de invadir a vida alheia ou impor-lhe seus desejos pessoais. A punição está no próprio ato de desejar e não ser correspondido, pois o desejador viverá a atormentação pela não possessão da pessoa desejada. E isso se aplica a todos os outros tipos de desejo ou desejo por outras coisas. Olhar algo com olhos de desejo, mas seguir em frente e colher o seu caminho que a vida reservou-lhe, tudo bem. Agora, para o fluir da vida por causa de um desejo impossível, parar o fluir da vida por causa de um desejo impossível ou irrealizável é regressão na certa. O
Próprio ato de alimentar um desejo irrealizável faz o ser que o vibra tornar-se prisioneiro dele e fechar-se todas as possibilidades que só o enriquecem e aceleraria sua evolução. Exumirim tem uma visão específica sobre as intenções e é a partir dela que seu mistério se realiza. Desejar ou amar alguém, tudo bem para Exumirim. Afinal, só movidos pelo desejo e pelo amor, as pessoas unem, se casam, se multiplicam-se na espécie humana na face da terra. Agora, alimentar o desejo por alguém que não correspondeu e tudo fazer só para poder possuí-la contra a sua vontade íntima, aí é o caso mais adiante, ver abrir-se em sua vida, em seu íntimo, todos os horrores da noite, comandados pelo mistério Exumirim. Que o digam as pessoas que fizeram trabalho de amarração para o amor e que, quando cobradas, não resistiram aos tormentos liberados contra eles pelos Exumirins executores. Orixás, mistérios de Olorum. Cada orixá, independente do que já escreveram sobre eles, é um mistério do nosso divino criador Olorum, que tem neles seus manifestadores naturais. Cada orixá manifesta de si o que transcende na nossa limitada compreensão humana, uma vez que são poderes divinos. Assim como cada um deles, que tem funções muito bem definidas na criação e executam a partir das suas existências individualizadas e a partir do momento que o Olorum deu início à concretização do mundo e às suas manifestações. Por serem em si esses poderes, é comum as pessoas interpretarem cada orixá segundo algumas das suas funções naturais ou associá-los a determinados aspectos da natureza e a certos elementos formadores dela. São recursos válidos e seguros para descrever-se o indescritível, mas já aprendemos com tudo que a tradição oral faz chegar até nós, mas nem tudo é o melhor, e muita coisa é interpretação pessoal a partir do visível para o invisível, ou seja, do fora para dentro. Exumirim está ali, bem no limite entre o bem e o mal, entre o bom e o malvado, entre o justo e o injusto, entre o racional e o instintivo, entre as luzes e as trevas, entre a bondade e a maldade, entre a virtude e o vício, entre a generosidade e o egoísmo, entre a beleza e a vaidade, entre a moral e a imoralidade, entre a verdade e a falsidade, a lealdade e a traição, entre tudo e todos, até entre o positivo e o negativo. Exumirim, enquanto mistério divino, que se autorrealiza, se aplica a tudo e a todos, vive e atua nos limites nebulosos que separam os dois lados de uma mesma coisa, ora unindo-as, ora separando-as, reunindo-as, isolando-as, atraindo-as, repelindo-as, fundindo-as ou antagonizando-as, evoluindo-as ou regredindo-as, tudo dependendo das intenções íntimas de cada um e de todos em geral. Aqui, vamos lá. O desejo, fator gerado pelo orixá Pombagira, visa unir as partes que, unidas por meio de certos mecanismos conscienciais e certas necessidades inerentes a ela, partes opostas acabem se ligando por vínculos que o sustentam por si mesmos, independentes de se amarem ou se odiarem. Uma ferida com seus tecidos necrosados não é uma doença em si, e sim o resultado da ação de um agente infeccionador. Uma pessoa com graves distúrbios mentais não é um enfermo na acepção da palavra, e sim um manifestador de profundos desequilíbrios, surgidos a partir de causas que ela desconhece. Tal como esses dois exemplos negativos, temos positivos para contraporem-se a eles e mudar as condições de vida das pessoas, enfermizada por uma infecção, e a da que está sendo vítima dos desequilíbrios da sua personalidade original. No caso da infecção, antibióticos específicos combatem a dos micro-organismos infeccionadores. No caso dos distúrbios mentais, existem tratamentos que combinam medicamentos e um acompanhamento psiquiátrico para recuperar e se devolver-lhe o equilíbrio e o bem-estar. Tudo se resume a estudar cada caso e encontrar a sua cura. Se ambos os casos das duas pessoas, dos nossos exemplos, são classificadas de doentes, no entanto, os recursos usados e os métodos de tratamento delas são iguais, porque a infecção ataca o corpo e os distúrbios mentais atacam a mente das pessoas. Cada orixá, com os orixás, acontece a mesma coisa, com os recursos que Deus colocou à nossa disposição para socorrerem os nossos momentos de necessidades. A sabedoria popular foi dando corpo e a calma a cada um deles a partir da observação de suas ações e de onde elas eram mais ou menos eficazes. O tempo e a experimentação condensaram e cristalizaram algumas funções para que um dos orixás que hoje são inquestionáveis e são aceitas naturalmente pelos seus seguidores religiosos. Oxalá, o Senhor da Fé,
Ogum das demandas, Xangô da justiça, Oxum a senhora do amor, Iansã a senhora dos raios, Iemanjá a senhora da vida, Omolu o senhor das doenças, Exu o senhor das controvérsias, Pombagira é a senhora dos desejos, Exumirim é o senhor do que mesmo? Pois é, aí nesse ponto a tradição oral e a sabedoria popular deixaram um hiato e pularam algo que ou era muito difícil de ser aceito com naturalidade ou era muito assustador. E o melhor a ser feito foi descrevê-lo como um Exu criança, peralta, que gosta de atazanar as pessoas, não é mesmo? Cadê os entendidos para descreverem Exumirim, suas funções da citação e do que ele é senhor? Onde estavam eles que, ao se depararem com tão complexo e oculto mistério, o relegaram a um estado que não condiz com verdade, pois Exumirim, entre todos os orixás, é o único que pode confrontar Exu em seu próprio campo de ação e anulá-lo em seu íntimo, que é vazio? Exu respeita todos os orixás e suas funções na criação, mas vive confrontando-os, porque a partir do vazio envolve tudo e todos lhe prestam reverência, ainda que não aceitem passivamente o seu dualismo e vivam combatente ou repreendendo as ações negativas feitas na imaginação dele por pessoas desequilibradas. Já com Exumirim, não só confrontam, como também evitam antagonizá-lo, porque é o único mistério da criação conhecido por nós até o momento que retira o seu estado de vazio e pode fazê-lo regredir ao estado de nada, a inoperância e impotência total. Mas isso, Exumirim, enquanto mistério da criação, pode fazer com quase todos os outros mistérios. A exceção é Oxalá, que por sua simples presença anula o estado do nada e Exumirim por completo e ocupa integralmente com o seu estado, que é o espaço infinito. Na linha dos orixás, Exumirim está numa das suas pontas e Oxalá está na outra. Quando todos os outros orixás, inclusive Exu, estão entre esses dois extremos, o nada e o tudo. O Oxalá como senhor da plenitude, o tudo e o tudo pode acontecer a quem merecer. Exumirim como senhor da inexistência, o nada, tudo pode tirar de quem dever. Os dois extremos nunca se tocam porque se anulam, mas entre um e outro estão todos os outros mistérios, como degraus de uma intensa escala divina de poderes sustentadores da criação e estimuladores da evolução dos seres, e em todas as dimensões da vida e em suas infinitas formas. Um dos aspectos mais complexos desse orixá é o seu fator regredidor, capaz de fazer qualquer coisa regredir no tempo até que retorne ao estágio da original da criação. Mas esta é só uma dentre as suas funções da criação, pois até hoje conhecemos muito pouco sobre esse orixá, por reger o nada, está numa condição anterior ao estado de Exu, que é o vazio absoluto. O que sabemos já é suficiente para tê-lo como imprescindível para o equilíbrio da criação. Eis algumas de suas conhecidas funções: regredidor, esburacador, retrocedor, complicador, atrasador, azerador, apavorador, fator intencionador, demandador, encolhedor, envelhecedor, ocultador, avessador, recolhedor, nebulizador, revertedor e embirrador. Esses são alguns fatores gerados por Exumirim, que neles são mistérios que funcionam por si. E sempre que algo ou alguém atenta contra a vida, paz e harmonia da criação. Até aqui, só estamos comentando o mistério Exumirim em si mesmo. Quanto aos seres da natureza, manifestadores das suas funções da criação, mais adiante comentaremos. Nós vamos parar por aqui e aí amanhã a gente continua essa leitura.